Tudo bem, pessoal? Esse vídeo é sobre uma reunião sigilosa, né, feita aqui pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, né, o bolsonarista Silvanei Vasquez, né? Eu vou ler a matéria para vocês aqui, né? Que essa foi a primeira tentativa de golpe do Bolsonaro quando viu que não ia ganhar a eleição, né? Uma tentativa de. Foi por isso que eu vou até explicar para vocês aqui, né? Por que Lula ganhou do Bolsonaro com apenas 50 e poucos por cento, né? De, de maioria, né? Com apenas 2 milhões de votos a mais, né? Vai dar muito pano para manga aqui, pessoal. Tinha um diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez, né? Aposentado às pressas, né? Ele foi aposentado às pressas. Vamos explicar agora. Eu vou ler a matéria aqui, pessoal. Cúpula da PRF deliberou por operações no segundo turno em reunião sigilosa e tentou cobrir todos os rastros. A Polícia Rodoviária Federal selou o destino das operações que dificultaram o trânsito de eleitores em redutos lulistas no segundo turno da eleição de 2022, em uma reunião convocada às pressas para a sede da corporação em Brasília no dia 19 de outubro, pouco mais de 2 semanas após o primeiro turno da eleição e a 11 dias da disputa final entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. A discussão foi realizada na sessão extraordinária, do Conselho Superior da PRF, né? Ou seja, o Conselho Superior da PRF deixou temporariamente de ser uma instituição de Estado para se tornar uma instituição de governo, né? E cercada pelo esforço da cúpula da corporação naquele momento para eliminar rachas do seu conteúdo. O plano da Operação Eleições 2022 foi repassado pelo diretor-geral, o bolsonarista Silvanei Vasquez, né? Esse sujeito que eu vou já mostrar que ele foi aposentado às pressas, a todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal na reunião do colegiado. Até mesmo a ata do encontro não consta na agenda de Vasquez. Foi manipulada para que não houvesse registro oficial da operação prevista para o segundo turno. O documento obtido pela equipe do blog via Lei de Acesso à Informação, já em dezembro, indica a participação de 44 dos 49 integrantes do colegiado entre diretores e superintendentes da PRF nos estados e informa apenas a discussão de temas triviais como treinamento físico institucional da PRF e o cálculo das escalas de serviços em situações excepcionais. Mas o principal objetivo do encontro era planejar blitzes que impuseram obstáculos aos eleitores de Lula. Isso não consta no documento. Como a ata não traz sequer informação de que esse tema foi discutido na reunião do dia 19 de outubro, né, marquem essa data, 19 de outubro, a equipe da coluna passou, né, os últimos 5 meses procurando integrantes da PRF que tivessem estado em Brasília naquele dia para reconstituir o que se passou. Confirmamos a informação com 5 integrantes da PRF, dos quais 3 estiveram na reunião e confirmaram que as operações foram o principal tema em debate naquele dia, né? Mas a convocação de última hora, né? Convocação de última hora não foi o único fato atípico no enredo da reunião do Conselho
da PRF, diferentemente do que costuma ocorrer na corporação. O encontro ocorreu de forma exclusivamente presencial, né, para evitar gastos com deslocamento dos 26 chefes regionais que trabalham fora da capital. Muitas reuniões costumam ser virtuais. Por isso, os superintendentes precisaram viajar para Brasília, né? Vários superintendentes viajaram às pressas para Brasília. Na entrada do auditório da sede nacional da PRF, os participantes precisaram entregar celulares e relógios a 2 agentes do setor de inteligência da polícia para evitar que a discussão fosse gravada. Segundo a equipe da Coluna, né, que é o jornal O Globo aqui, essa era uma tática comum da gestão de Sidney Vasques, né, a ausência de participantes virtuais e o confisco de aparelhos inviabilizou qualquer tentativa de registro do encontro. 3 dos 5 policiais rodoviários federais que ouvimos, né, confirmaram que durante a reunião Vasques disse que havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa, né, ou seja, ficar do lado do governo, né, do Bolsonaro. Ou seja, o Brasil estava caminhando para uma ditadura, né, algo semelhante à ditadura militar, né. O então diretor-geral pediu o engajamento dos presentes nas operações do dia 30 de outubro, especialmente no Nordeste, enfatizou ainda que um segundo mandato de Bolsonaro traria benefícios a todos ali na corporação, né? Olha aí, né? Olha o aparelhamento, que teve suas prerrogativas expandidas no primeiro, durante o mandato do então presidente. 2 dos integrantes da PRF com quem conversamos, porém, dizem que havia justificativas concretas para esforços das operações no Nordeste. Um deles relatou que a permissão dada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para que prefeituras e governos estaduais fornecessem transporte público grátis a eleitores levou a um aumento da previsão de ônibus nas estradas, o que justificaria a operação. Outro argumento utilizado a exemplo do que faz também o então ministro da Justiça Anderson Torres em uma visita à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Uma semana depois do encontro em Brasília, foi o que havia muitas denúncias de compra de votos na região. A orientação do então diretor-geral da Polícia da PRF preparasse bloqueios em regiões nas quais o candidato petista havia assegurado vantagem no primeiro turno, causou perplexidade em alguns dos participantes. Segundo relata um deles, havia uma votação para chancelar as operações e os contrários concordaram em não manifestar suas divergências publicamente. No final, 9 participantes da reunião não assinaram a ata. Dos 44 participantes citados no documento, 37 registraram e estavam no encontro no dia 19. Os outros não haviam colocado suas assinaturas eletrônicas no documento, salvo um sistema do governo até 12 de dezembro, quando a ata foi fornecida ao BOL. Um dos participantes tidos como ausente assinou o documento posteriormente e outro se recusou a assiná-lo e ficou fora do arquivo. E outra coisa aqui no texto, pessoal, né? Na véspera da votação, Silvanei Vasques usou seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre eleições. Vote 22 Bolsonaro presidente, escreveu então o diretor da PRF sobre a imagem de uma bandeira do Brasil em referência ao número do partido de Bolsonaro, o PL, o 22.
Outra matéria que eu vou deixar aqui, pessoal, né? O ex-corregedor da Polícia Rodoviária Federal, né? Corregedor que não corrige porcaria nenhuma, né? Wander Benevides Marcos escondeu da Controladoria Geral da União 23 denúncias, né, envolvendo o seu diretor, o ex-diretor-geral, o seu chefe, o ex-diretor-geral Silvanei Vasques. Né? Esse mesmo Silvanei Vasques, né, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele foi aposentado, pessoal. Ele foi aposentado aos 47 anos de idade, né? A aposentadoria dele foi publicada no dia 23 de dezembro também de 2022, né? Pouco depois dos crimes que ele cometeu. Pouco depois dos crimes que ele cometeu, né, para se livrar da justiça, ele foi simplesmente aposentado, né, com 47 anos. Cara. Meu pai só se aposentou depois dos 65 anos de idade, cara. Isso é um absurdo, né? É nítida a tentativa de golpe, né? Agora vamos começar uma CPI dos atos de 8 de janeiro, né? Quer dizer, já tem uma CPI no âmbito do Distrito Federal, mas vamos começar outra lá no Congresso, né? Para a oposição querendo fazer show contra o Lula, né? Mas está aqui um motivo pelo qual a oposição não vai nem querer discutir esse tema aqui na CPI, né? Outra tentativa de golpe, né? Foram várias tentativas de golpe, não foi só o 8 de janeiro não, pessoal. A coisa vai muito além disso, do 8 de janeiro, né? E agora eu vou apresentar alguns números, né, sobre essa fiscalização vultuosa que aconteceu na região Nordeste no dia da eleição do segundo turno, no 30 de outubro. 795 mil agentes na região Nordeste, né? Lembrando, e apenas 528 na região Sudeste. Lembrando, pessoal, a região Sudeste é mais populosa que a região Nordeste. Aí foram 759, mais de 200 agentes do Nordeste em relação ao Sudeste. E mais, considerando as fiscalizações de ônibus às vésperas do segundo turno, né, no período de 28 a 30 de outubro, foram 2.185 ônibus foram fiscalizados, aí parados pela PRF no Nordeste, e apenas 893 no Centro-Oeste e apenas 571 no Sudeste. Mais uma vez lembrando, o Sudeste tem uma população maior que o Nordeste, e metade dessas fiscalizações em ônibus ocorreram na região Nordeste, onde o Lula ganhou, a única região aonde o Lula ganhou a eleição no segundo turno. Apesar de ter ganhado a eleição de um modo geral, o Bolsonaro conseguiu ter mais votos que o Lula nas demais regiões brasileiras. Ou seja, foi uma clara tentativa de golpe, pessoal. Uma clara tentativa em que o Bolsonaro tentou de todas as formas esconder. Tudo foi aparelhado, né? Só Deus sabe o que foi gasto. E para piorar, esse ministro, o ex-ministro Anderson Torres, está lá na cadeia dizendo que está chorando, dizendo que está em depressão, para dar um jeito de sair da cadeia, também se aposentar antes do tempo, como o Silvanei Vasques, e tentar sair livre, né? E não ter que depor, e não ter que se apresentar nem na CPI dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, né, em que ele já deveria ter se apresentado na CPI que está ocorrendo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também vai alegar o mesmo problema
na CPI, né, a nível federal. Não vai querer ir para a Câmara dos Deputados depor na CPI mista, É um absurdo, pessoal. Então, e agora a oposição vai querer jogar tudo para cima do governo Lula, né, sobre aqueles atos golpistas e não discutir esse problema aqui. Muito obrigado, pessoal. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.